Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Amém. Vamos dar continuidade aí à nossa série Fruto do Espírito. Aleluia. Está preparado? Hoje nós vamos falar de algo muito legal. Paciência. Paciência. Ou algumas traduções pode estar longanimidade. Aleluia. Outros, paciência. Não é a praia da paciência, é a paciência mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Glória a Deus. Fique ligado que hoje você vai ver que nós precisa ser bom. Amém, Jesus. Nós mesmos. Amém? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pode botar o outro só para a galera entender. Contra essas coisas Não há lei. não há lei. Amém? Amém. Dentro dessa série nós vamos falar hoje sobre o hábito paciência ou longanimidade. Olha só, vou fazer um paralelo aqui rapidinho para vocês entenderem. Bota aí 1 Coríntios 12. Nós vamos ler do 4 ao 10, tá bom? Olha lá. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Até aqui tá bom, nem vou ler o resto. O que tem a ver? Eu vou explicar. Entenda só, pode deixar isso aqui mesmo, Tatan, por favor. Os dons espirituais, quando você aceita Jesus como Salvador, ou quando você se converte de verdade, automaticamente Deus dá. Amém? Olha lá, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí Deus, né? São 9 dons, aí Deus decide para um dá 5, para um dá 4, para um dá 1, para um dá 9. Entendeu? Aí depende do que ele achar que for útil. O que tem a ver isso que eu vou falar? Vou explicar. E o fruto do Espírito, que é lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ali fala dos hábitos de Deus. Como eu conheço Deus? Primeiro ponto, você tem que conhecer o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Qual é os hábitos dele? E esses hábitos não é dado. Aí que está o processo. E às vezes causa uma confusão. Dom é dado. E hábitos é conquistar. Nós precisamos conquistar, precisa imitar esses dons. E hoje nós vamos falar de um que é muito legal, que é paciência ou longanimidade. O que significa longanimidade? É longo ânimo. Exemplo, você pega um ditado bem dinâmico que tem no mundão aí, que tem. Já viu aquela pessoa do pavio curto? É que ela tem pouca longanimidade. Ela tem pouca paciência. Né? Se tiver o pavio mais longo, a pessoa tem mais longanimidade. E aí hoje nós vamos aprender a importância disso. Isso é muito importante. Bota aí para mim 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 16. Eu vou te mostrar que isso não vem de nós, vem de Deus, tá? Paciência vem de Deus, não vem de nós. Amém? Amém. Todos acharam? Tá aí? Vou ler do 12, deixa eu tomar aqui então, até o 16. Eu dou graças ao que me tem confortado. A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aqui é o Timotinho falando, né? A mim que dondes fui blasfemo e perseguidor. Não, aqui é Paulo falando para Timóteo. Perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente
na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Versículo 16. Mas por isso alcancei a misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aleluia. Paulo diz assim: eu era um desgraçado, eu era um cara que não prestava, mas Deus teve o que comigo? Paciência. Saber que hoje, Coelho, está vivo por um motivo, eu estou vivo por um motivo. Adriana está viva por um motivo, o Diogo, o Mário, a Simone, por um motivo nós estamos vivos. Porque Deus tem paciência por nós. Tu já pensou se Deus não tivesse paciência por nós? Nós estaria vivo ainda? Tá louco. Tinha nem nascido. Isso vem de Deus. Por quê? Porque nós somos impacientes. Deus é paciente. E hoje eu quero falar ponto a ponto para você entender. Poucas coisas eu vou falar, porque para não confundir a mente de vocês. Primeiro, paciência vem de Deus. Nós não temos isso. É verdade. Nós somos impacientes. Imagina, olha o que Paulo fez. Matou um monte de crente, perseguiu um monte de gente. E Deus tinha paciência que chegar a derrubar o cara devagarzinho do cavalo, assim, do jumento. Derrubar devagarzinho. Ele não morrer, botar uma escaminha no olho dele, mandar ele lá para a casa de Judas, mandar Ananias ir lá orar por ele, né? Botar o Espírito Santo nele, falar para ele: Paulo, não me persegue, me ajuda. Olha a paciência. Agora eu te pergunto, mano, o cara tenta te matar 10 vezes porque tu vai botar ele sentado na tua mesa? Jesus botou ele sentado na mesa, chamou ele, ungiu ele apóstolo ali. Eu nem vou falar de nós, né? Tanta coisa errada que nós fazemos, Deus está sempre tendo paciência. Aí chegou um cara para mim assim esses dias: ô pastor, vocês pregam que Jesus está voltando e não volta nunca. Eu digo: sabia que ele não volta, querido? Ele tem paciência. Aleluia. Senão vai ficar metade aí que está aí fora aí. E ele não quer que fique. Ele não é igual nós, porque nossa oração, o que nós falamos? Volta Jesus, porque nós já estamos na barca. Aí Jesus vai: não, tem irmãozinho lá fora que ainda tem que ter mais paciência com ele. Aí cada vez que Deus se levanta assim, eu imagino, você não está na Bíblia, tá? Se levanta para dizer para o anjo: toca a última trombeta. Aí Jesus: calma, tenha mais um pouquinho de paciência com eles. Aí, tá bom. Porque paciência vem de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Tem paciência por nós. E nós somos o quê? Impacientes. Quer ver? Por que nós somos impacientes? Sabe me responder ou não? Não. Vou te responder. O que é urgente para você te deixa impaciente. Exemplo, vou dar um exemplo básico. Agora nós estamos cumprindo ali no hospital ali, e nós chegamos esses dias ali para levar ele. Agora a última vez que nós levamos ele aqui, Navegantes aqui. E aí o cara assim: não dá para botar ele para dentro. Eu falei: ô mano, não tem que botar, o cara tá com dor aí. Aí daqui a pouco eu escutei o barulho da ambulância. Eu falei: lascou, né? Agora eles botam na frente a emergência e o primo vai ficar para trás. Aí o que eu fiz? Empurrei ele lá para dentro, joguei lá dentro. Abriu a porta, eu cheguei e fiz assim, empurrei a cadeira de roda lá para dentro. E pega o documento aí e vai entrando. Eu falei no... Aí o cara: ô mano, leva o carro. Por que a urgência leva a nós ter impaciência? Quem sabe me responder? Tudo que é urgente para gente.
Eu nem vou falar do trânsito, né? Vou começar pelo hospital. Depois nós vamos para o trânsito um pouquinho. Porque a urgência causa o que em nós? Perigo de vida. Sabe quando a ambulância chega ali, por que ela passa na frente de todo mundo? E alguém morreu. Porque aquele cara que está lá dentro, aquela mulher, está com perigo de vida. E isso te causa impaciência. Porque está com perigo de vida. Foi que nem eu cumprindo. Porque eu pensei, o cara está gritando de todo, está vomitando não sei quantas vezes aquilo lá. Eu sei que quando está nesse ponto, a vesícula já está a ponto de explodir. Vai dar um troço no cara. Eu cheguei e joguei lá dentro, mano. Ele te deixa impaciente. O risco de vida te deixa impaciente. Quem está entendendo? Amém. E hoje nós vamos entender que Jesus passou risco de vida e não foi impaciente. É difícil. Mas como que nós vamos entender isso? Como nós vamos agir dessa forma? Como nós vamos viver isso? Só tem uma forma. Você entender algumas coisas para que você comece a ser paciente, como Jesus é. Você tem que entender alguns pontos da sua vida. Lembra que eu falei que nós ficamos impacientes porque nós temos risco de... O que eu preciso ter para me começar agora sim ter paciência? Primeiro ponto, você tem que entender que você já está morto. Aleluia. Eu pergunto para ti, Simone, pega tu e o Mário agora aqui o carro e vou ali no cemitério ali. Lá no velório lá, deve ter alguém que morreu. Aí tu vai lá perto do caixão assim, chega no ouvido do morto ali e diz para ele assim, é um folgado. É um lixo. Não presta. Se ele se levantar bravo, sai correndo que é fantasma. Mas o normal ele vai te falar nada. Porque o morto é o cara mais paciente que tem. Aleluia. Quando Paulo fala assim, agora vamos para a Bíblia, né? Como diz o nosso pastor Danilo, tem que ser na Bíblia, senão não vale a pena. Quando Paulo diz assim, ó, não sou eu mais que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Eu sou agora como morto, Paulo fala. Como é que Paulo tinha paciência do Espírito Santo chegar e dizer para ele assim, ó, vai voltar lá na Macedônia. Lá na Macedônia ele já tinha apanhado igual cachorro, arrastado pela rua, chicotado, já tinha tudo. E sabe que Cristo, sabe que o Espírito Santo espera dele? Tu vai passar as mesmas coisas. Vai lá. Meu Deus! Tu vai passar as mesmas coisas, Paulo. E eu nem vou te contar que vai ter umas coisinhas a mais. E se eu te contar, talvez tu não vai querer ir. E Paulo teve paciência. E Paulo chama os discípulos dele. E fala assim, olha, eu vou voltar lá na Macedônia. Os caras viraram, os caras falam, não, mas como, Paulo? Recém tu veste lá, vão te matar lá, cara. Não, eu vou voltar lá. Porque eu não vivo mais. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Sabe como é que nós vamos ter paciência, Cristo? Quando nós entender que nós estamos mortos. Que bênção. Nós não vivemos mais. Deus maravilhoso. Uma certa feita Jesus ficou irado. Porque saber que tem na Bíblia uma parte que nós podemos tirar. Só que assim, irmão, tem muita gente que não sabe ler a Bíblia. Eu sou bravo com esse cara. Eles não querem ler, que são preguiçosos. E aí depois vão para a internet, para os cultos falar besteira. Porque quando Jesus se irou, foi só uma vez só.
E aí nós podemos irar, a Bíblia diz que nós podemos irar por isso. Coisas erradas na casa do Pai. Quando afronta o nosso Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Por exemplo, chega um camarada e diz assim para ti: precisa isso na igreja orar, precisa ir no culto, não precisa não sei o quê. Ele está afrontando quem? Deus. Cala a boca. E aí eu posso falar, posso até me alterar, eu posso bater no cara, Não. nem ofender o cara, mas você, irmão, está dizendo outra palavra. Ou chega um e diz assim: na igreja diz que não pode se separar, que não sei o que quer contrariar a Bíblia. Você pode se irar com isso? Pode, só não pode pegar. Mas se irar pode. Difícil. É a única vez, aí nós não se ira com isso, sabia? Nós se cala, aí nós fica morto. E aí quando é para nós ser morto, nós fica vivo. Aleluia, Deus. Tem misericórdia. Porque nós não interpreta a Bíblia como ela é, nós queremos arrumar vínculo para nós viver uma vida como nós queremos viver. E aí nós estamos dizendo o que para Deus? O que é ser vivo e morto, irmão? Que a Bíblia está dizendo aqui que Paulo estava vivo ou não? Tá. Hoje ele está morto, né? Mas estou dizendo, automaticamente, a lógica da coisa, Paulo estava vivo. Sim ou não? Sim. Mas por que ele disse que Cristo vivia nele? Porque ele não controlava mais a sua vida. Glória a Deus. Quem controla a tua vida? Oh, Jesus. Vem aqui. Só tem paciência que Cristo controla a sua vida. Aleluia. Primeiro Provérbios, versículo 23, ele diz o quê? Que quando nós se converte, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo. Lá diz o Espírito de Deus, mas é o mesmo, o Espírito Santo. Nós recebemos ele e automaticamente a nossa vida não é mais a mesma. Agora eu tenho que mudar. Eu tenho que ser transformado. Amém. Eu tenho que começar agora a buscar os hábitos de Deus, porque como que eu vou imitar a Adriana se eu nem conheço ela, não sei quem ela é, como ela anda? A Bíblia diz que nós temos que ser imitador de Cristo. Como é que Cristo vivia? Né? Nós estamos começando a escola bíblica. Agora tá uma onda aí, né, irmão? Não precisa mais fazer a obra, né? Eu já sou salvo. Não precisa mais fazer a obra. Mas aí Paulo diz que nós temos que ser imitador de Cristo. Cristo fez a obra ou não? Bastante. Ah, então acabou, né? Pesado, né? Acabou! Acabou! Sem graça. Ai, mas pastor, eu sou assim mesmo. Não, tu não pode mais ser assim, filho. Morreu, né? Os meus hábitos não vai mais viver em mim. Eu preciso agora entender que eu preciso morrer. Lembra que tinha na escolinha do professor Raimundo, tinha um cara que abria a boca assim: eu vou morrer. Não, você já morreu. Amém. Aleluia. Você já se converteu. Glória a Deus. Você agora precisa entender que é Cristo que vive em você. Aleluia. Oh, glória. Tem pessoas que dão desculpa de servir a Deus porque vê um mau testemunho e realmente eles não estão errados, só estão errados de não servir a Deus. Porque eles, se tu vê alguma coisa errada no Tonhão, faça o certo para ele ver em você e ele fazer certo, pô. Não é ficar curto, não parar de fazer também isso. Não é adianta, querido. Não resolveu nada. Jesus nunca ensinou sem antes fazer. Nunca. Isso aí eu sempre falo para a liderança. Jesus nunca ensinou sem antes fazer. Aleluia. Jesus nunca disse: eu vou ensinar vocês a orar sem antes ir no monte orar. Jesus foi lá e disse para os discípulos: vem comigo orar. Vem cá, Pedro, Tiago e João, vamos lá orar. Aí Jesus orou 1 hora, quando voltou eles estavam dormindo. Aí Jesus falou: cara, não pode orar 1 hora comigo. Mas o que Jesus estava fazendo quando cobrou eles? Não, como é que eu vou dizer para alguém não orar se não ora? E quando eu falo de paciência, é algo que nós não temos. Ah não, pastor, eu conheço o cara lá que não tem. Pisa no pé dele para você ver.
cara é mais calmo que for, aquele lá do mundo lá, quando ele explode, irmão, ele pode ter um paviozinho um pouquinho maior, mas quando ele explode, sai da frente. Isso é a nossa natureza terrena. Mas quando nós morremos para este mundo, porque tem gente que pensa que batismo é tomar um banhozinho de piscina no mar. Não é, ali é um ato simbólico, você morreu mesmo. Acabou. E agora você nasceu de novo. E como é nascer de novo? Não é só um ato simbólico, irmão, agora tem regra. Aleluia. Você tem hábitos a seguir. E um deles é paciência. Aleluia. Glória. Sabe quando nós falamos para alguém, está acontecendo com o pastor hoje assim, ó. Quando nós dizemos para alguém assim, não tem mais jeito. Aí eu te pergunto, sabe, se Deus olhar para ti e dizer isso? E aí, cara? Sabe que nós estaríamos aqui hoje? Não. Falando do amor de Deus? Não. Dentro da casa do Senhor? Se Deus olhasse para nós como nós olhamos para as pessoas, muitas vezes, Não. nós somos muito impacientes, irmão. Nós estamos muito vivos, nós precisamos morrer. A gente não diz na Bíblia para nós batizar de novo, senão nós ia botar uma piscina aqui e a gente batizar tudo de novo. Mas já foi melhor. Por quê, irmão? Porque nós precisamos ter esses hábitos, isso aí é regra, irmão. Jesus. Isso aqui é princípio. Paulo diz assim, ó, contra essas coisas não há lei, não tem, ninguém vai te acusar se você viver assim. Aleluia, Jesus. Segundo ponto, Obrigado, Senhor. eu marquei assim, ó, eu estou em Cristo. Eu Aleluia. preciso entender que eu tenho um Pai. Eu preciso entender que eu preciso ser chamado de filho. Eu preciso ter um exemplo de vida, que é o meu Pai. Senão eu sou um cara, vou viver a vida inteira um cara impaciente. E toda vez que gerar uma situação, eu vou desonrar o meu Deus. Eu estava agora falando um pouco. Quer ver um lugar que nós pega a bênção rápido de trânsito, irmão? É verdade. Por quê? Porque nós somos impacientes. E aí nós estamos indo num rumo. Eu vou lá no ferry-boat, saio daqui para o carro, vou lá no ferry-boat. E alguém atravessa na frente. Sai da garagem, dentro de costa ali. Ah, dá uma raiva, né? Luxo, eu fico doido. Aí eu penso, conto até 10 e lembro que eu morri. Amém. Digo, vai morrer, seus abençoados. Por quê, irmão? Tudo que corta os nossos projetos, tudo que nos traz risco de não dar certo, nos causa impaciência. E isso faz nós não se tornar parecido com Cristo. Quem está entendendo? Amém. Mas pastor, não é fácil. Você vê, Deus nunca disse que é fácil. Ele falou, tem de bom ânimo. Glória a Deus. Passei as aflições, venci. Vocês também não venci. Amém. Falava besteira dele, chamaram ele de demônio. Se chamar nós de demônio ainda dá um problema grave. E Tem que. Precisa morrer mesmo, irmão. Aleluia. Precisa morrer. Senão nós se torna muito ingrato. Deus tem abençoado nós tanto. é verdade. Um monte de gente morreu do Covid e nós estamos tudo vivos. Os amigos meus, chorei tanto, perdi dois grandes amigos que tinham parecido assim, tu olhava para eles mais saúde que eu. Pastor Tony e Pastor Fabiano, dois grandes homens de Deus. Deus decidiu levar eles. Como decidiu ter paciência com nós, deixar nós mais um pouquinho. Aleluia. Deus nos deu tanta coisa. Deus nos dá tanta coisa. E nós, na hora de mostrar que somos parecidos com Ele, Estamos contrários. nós nega, como Pedro fez. Mas eu quero deixar essa palavra no coração de vocês hoje. Melhor que aprender a pegar, irmão.
Melhor que aprender a orar. Melhor que aprender qualquer coisa. É você ser parecido. Aleluia, Jesus. Por Amém. isso que a visão da nossa igreja é ser uma cópia de Cristo. Aleluia. E isso é difícil. É. Porque aqui nós não mostramos quem somos. Vamos mostrar lá fora, gente. Aleluia, Jesus. Danilo falou um negócio hoje que é verdade. Por exemplo, chega alguém lá no teu trabalho, faz uma coisa errada, você se torna impaciente com essa pessoa. Eu acho que alguma vez mais ela vai querer ouvir tu falar de Jesus para ela. Não. Eu acho que essa pessoa vai querer falar de Jesus depois de tu ser impaciente com ela. Acho que ela vai querer te ouvir tu falar de Jesus. Você jogou uma alma fora. Isso é perigoso. Irmão do céu. Sabe quando alguém faz um mal para ti, tu se cala, Deus faz justiça? Sabe o que Jesus fala? Não se alegre com Deus fazer justiça, tá? Que se tu se alegrar, eu paro de fazer. É verdade. Deus não gosta que você sorri da maldade de ninguém. Esse é o coração de Cristo. Aí tem crente que dá testemunho na igreja, pega o microfone da igreja, se levantaram contra mim, agora estão tudo caído. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Eita, Quando vê você na mesa, meu Deus. Leãozinho, só Jesus, né? Só Jesus. Tudo contra a Bíblia. Jesus diz para nós orar pelos nossos inimigos, né? Nós aprendemos isso no amor, né? Primeiro dia. Está entendendo o propósito de Deus em nós? Aleluia. A maior guerra. Tô sem força, cara. A maior guerra, não é, Danilo? A maior guerra que um crente passa não é o irmão que está do teu lado. Sabe qual é o teu maior inimigo, Diogo? Se chama Diogo Queveta Silva. Jogou bem isso aí. Por quê? Porque esse cara ele vai tentar ser o Diogo a vida inteira. E ele não pode mais ser o Diogo, cara. Esse cara é folgado. É folgado mesmo. Ele sempre vai querer a natureza dele terrena ser acendida. Aleluia. Aí o Danilo disse assim, pô, quando eu vi aquela reportagem do cachorro, eu fiquei com raiva dos meninos. Aí Jesus falou o quê pro Danilo? Ah, mas tu não pode ter raiva. Olha por ele. Perdoa ele, mas como você vai perdoar alguém que deu no cachorro, no prego, no pau, e tratou e matou o animalzinho? Irmão, eu vou te perguntar um negócio. Quer ver? Nós não conseguimos perdoar uma pessoa que estrupou uma criança. Nós não conseguimos. É difícil demais. E nós não vimos essa cena, tá? Nem quero. Nós não estávamos lá na sala e vimos a cena no quarto, o cara fazendo isso com a criança. Mas Deus viu. Eita, gente. E conseguiu perdoar. Aí, chega a arrepiar. Que loucura é essa aí? Estou dizendo que é certo, não estou dizendo que seja errado. Estou falando que Deus, irmão. Um dia um cara perguntou assim, onde está Deus quando uma criança está sendo violentada por um homem? Assim que o cara respondeu, Deus é a criança. Eita, sim. Que sofre inocentemente, sem ter forças de reação. Esse é o nosso Deus. Que foi rejeitado e é rejeitado até hoje. Glória, Jesus. E mesmo assim olha para nós e diz, ciência com eles. Eles não sabem o que fazem. É, Jesus, obrigado. Esse é o nosso Deus. Que Deus é esse? Esse é o Deus que eu e você decidimos de abandonar o mundo para servi-lo. Aleluia. Porque tu dizer para mim que Deus é santo, eu sei, irmão. Que Deus pega alguém que é um drogado, vagabundo, miserável, e bota em cima do altar para falar do nome dele. Isso tudo eu entendo. Que Deus pega um cadeirante, faz andar, que faz o cego enxergar. Isso tudo eu sei, porque Deus é poderoso, Ele é santo.
Mas sabe o que me constrange, irmão? É um Deus ter tanta paciência com o povo errado como nós somos. Isso me constrange. Que amor é esse? Aleluia. Que gera uma paciência fora do comum. Aleluia. O Trump falou agora que em 3 dias destruiu o mundo. É que ele não conhece Deus, que se der um sopro acaba com tudo. Não sabe que nada. E mesmo assim não faz. É verdade. Com todo mundo se achando todo poderoso, com todo mundo aí eu desmonto o mundo em 3 dias. Deus faz dar um infarto nele em meio segundo. Ele pode ter o dinheiro que for, vai pro beleléu. Você está entendendo o que eu quero te falar? O tamanho da paciência que Deus tem com nós. Será que isso já não é capaz de nos mudar, irmão? Isso não é capaz de nós ter paciência com aquele que está rebeldinho? Que nós cansa de orar. Aí nós até diz na oração, né, que imagina que Deus escuta de nós. Nós dizendo assim na oração: eu já orei tanto tempo, assim, não quer mais. Isso não tem mais jeito. Imagina que não é só eu que falo essas coisas. O coração é duro. Não quer nada. Aí Deus olha lá de cima e diz: não, tu me deu trabalho. Não só me deu, né? Me dá trabalho. Eu não desisti de ti, cara. Por que tu quer desistir dos outros? Eles não querem ter paciência com os outros. Oh, Jesus, derrama sobre nós, Senhor, essa paciência, Senhor. O apóstolo Paulo, ele é categórico no que ele fala ali. Como é, Timóteo, que eu não vou ter paciência com esse povo? Olha o que Deus teve comigo, pô. Eu os perseguia, matava os crentes. Aleluia. Eu matei o maior evangelista. Eu matei. Fui lá e matei o cara em praça pública. O Estevinho, que ganhou não sei quantas 1000 almas em pouco tempo. Eu fui lá e matei ele em praça pública. Passou-se alguns meses e Deus falou para mim: agora vai fazer o que o Estevão fazia. Aleluia. Essa foi a briga de Deus. Se é nós, mata esse Paulo. Olha, Ananias era um discípulo de Deus. Quando Deus disse para ele: vai lá orar por Paulo, ele falou: que eu? Aquele cara é um louco. Ele matou o Estevão lá, matou todo mundo. Inclusive ele estava vindo agora com carta para matar mais uns. Ele falou: quer que eu vá lá orar por ele? Eu não vou. Aí Deus disse: vai sim, que para mim ele é um vaso escolhido meu. Aleluia. E agora ele vai aprender o que quer sofrer por amor do meu nome. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são teus. Os pensamentos de Deus, irmão, não é o nosso. Tu pode até não pensar como Deus, mas você tem que entender o que Deus pensa. Aleluia. Eu estava falando para o Danilo, quando nós não temos identidade, sabe o que acontece com nós? Nós achamos que nós não erramos, porque o jeito que nós falamos parece que nós não erramos, né? Aí nós falamos: o Danilo, meu Deus, errou, né, cara? Olha o jeito. Isso aí, cara. Viu lá o que o Danilo fez? Como parece que quando nós estamos falando assim, nós somos. Tem 2 asas, né? O sangue, o querubim. A auréola na volta, assim. Aí Deus está falando: meu Deus, tira a trave do teu olho. Eita, aleluia. Também é. Aleluia. O que eu quero é que vocês se entendam mesmo errando. E vocês tenham paciência um com o outro. É difícil. Mano, servir a Deus é contra a lógica de todas as coisas. Às vezes eu lembro, eu estava no Uber ainda meio fraco na fé, mas eu sabia que eu sempre soube quem era Deus. Aí eu chegava na BR, tudo trancado, vinha uma ira, né? Aí eu lembrava: meu Deus, muita paciência Deus tem comigo. Era para morrer agora aqui, porque ao invés de eu estar na igreja, né? Estou aqui no meio do trânsito, sou um pastor, estou bravo porque tem trânsito. Deus deve estar olhando lá do céu dizendo assim: pô, e as almas lá,
está entendendo, irmão? Amém. Que nós reclamamos por tão pouco. Nós somos tão incrédulos com nós mesmos. Porque nós achamos que servir a Deus é... Sabe isso aqui que está acontecendo hoje aqui? Porque é a cereja do bolo, a parte mais gostosa de servir a Deus. E isso o povo ainda não quer mais. Imagina o resto. Verdade. E o povo não quer mais. Tem 1,5 milhão de pessoas desigrejadas botando desculpa para estar aqui no melhor momento de ser cristão. Que é quando nós estamos reunidos como igreja, recebendo uma palavra, louvando e adorando o nome do Senhor e manifestando os nossos dons. Glória a Lá Deus. fora nós sejamos parecidos com Cristo. Aleluia. Que é o mais difícil. Dá para dizer ai Jesus? Pastor. Meu Deus. Hoje nós vamos dizer ai Jesus. Hoje é a oração do ai Jesus. Ai, Jesus. Ai. Quando eu falo aqui, irmão, não pense que eu estou confrontando você, eu estou confrontando a mim, eu estou com uma raiva de mim aqui que tu não imagina. Hoje eu falei pro Diogo, eu passei o dia com raiva hoje, mas não dos outros, de mim. Eu falava para Deus, que lixo que eu sou. Porque quando eu estava lá no crack, eu fiz uma simples oração, o Senhor me tirou de lá. E mesmo assim eu não tenho paciência com meu irmão que nem usou crack às vezes. Imagina, quando eu usava crack, o que nós aprontávamos? Mas nem vou falar. Deixa quieto. Aleluia. E mesmo assim Deus teve paciência ao ponto de uma oração. Uma oração. Aí porque a minha oração foi boa? Não, porque Ele é bom, irmão. Aleluia. Ele é paciente. Eu não quero ser o controlador, eu quero ser uma ponte. Porque hoje as pessoas querem ser controlador. Tem que andar assim, essa coisa. Eu nem consigo cuidar nem de mim. Nem de mim eu consigo cuidar direito. O que eu quero, irmão, não perder tempo. Eu quero quando a última trombeta tocar, se eu não ir antes, né? Se eu não ir no individual, eu quero ir no coletivo. Aleluia. Ah, mas é só para não chorar mais, pastor? Não. Eu quero dar um abraço no meu Jesus e dizer obrigado por ter tanta paciência comigo. Você está entendendo? Amém. Aleluia. Valorize as coisas de Deus. Deus tem paciência com nós. Valorize o amor de Deus. Não faça como o povo está fazendo. Desvalorizando as coisas de Deus. Você só vai morrer para aquilo que for emergência para você. Se Deus não for emergência para você, você não vai conseguir vencer. Vencer o quê? Para você mesmo. Eu sempre costumo dizer, partilheiro, irmão, nós vamos desonrar Deus. Não bota o seu pastor acima de Deus, não bota o seu marido, sua esposa, sua família, não bota nada acima de Deus. Nada. Aleluia. Quem tem paciência com nós é Deus. Quem nos ama é Deus. Você só vai ser um bom esposo, uma boa esposa, se você botar Deus acima de tudo. Você só vai ser um bom funcionário se você... Tudo. Eu ia falar um monte de coisa, né? Um bom obreiro, um bom vizinho. Aleluia. Qualquer coisa, irmão. Quando você tem Deus acima de tudo. Deus é acima de tudo para você. E não adianta. Quer ver, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui. A Adriana está passando uma guerra ali. O marido está no hospital. Ela ama o marido dela. Tem dia que ela sai cansada do trabalho, vai no hospital, volta. Ela está errada? Não, está certo. Porque ela ama ele, tem bom raiva. O certo é ele fazer, se ele precisar, a Adriana tomar como precisa. Mesma coisa. Por exemplo, teu marido trabalhou, tua mulher, você chega em casa e dá um agrado. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Mas só que quando chega para Deus parece que nada é importante.
Agora as pessoas estão dizendo um monte de coisa. Eu estava brigando esse dia com os meninos aqui, os meninos brigando, que quem vê nós está brigando. Ele chegou a vir lá na janela e está brigando. Eu falei, não, é meu jeito mesmo, eu fico bravo. Sabe quase que eu fico bravo? É aquilo que Jesus fala, eu fico irado porque as pessoas estão fazendo de Deus que não merece ser feito, irmão. Aí eu digo, eu não vou lá na igreja por causa da Adriana. Mentira, tu não quer ir, filho. É que tu está dando desculpa. E Deus está ficando aonde nisso? Nem no culto mais, irmão. As pessoas têm prazer de ir. Não tem mais prazer de se acordar e orar a Deus. Aleluia. Aí compra, faz um monte de compra, dá tudo errado, depois vai orar. Lembra de Josué em Ais? Na guerra de Ais, quem deu o Velho Testamento? Josué não orou. Toda a guerra ele orava antes de ir, né? Aí Deus falava, faz assim, faz assado, vai lá. Aí ele, em Ais ele decidiu que, porque mandou os espias lá, os espias voltaram e aí, o exército não precisa nem mandar todo, manda só 3 mil que Deu. o exército é fraco. Aí quando o exército foi, o sacerdote chamou ele. Você errou. Você consultou a Deus? Ele, não, mas o espia, não, mas o espia não é Deus, filho. Botou os espias acima de Deus. Quem está entendendo? Amém. E aí deu errado. Morreu um monte de soldado, e eles tiveram que fugir, foram envergonhados. Porque, irmão, às vezes nós estamos passando tanta luta, tanta coisa, que nós não queremos mais botar Deus acima de tudo. Aí nós tomamos decisões impacientes, né? Nós estamos ansiosos, né? E eu faço, eu já até sei o resultado. Na hora é bom, né? Na hora é bom. Glória a Deus, né? Lembro quando eu vendi meu carro. Quando o cara saiu daqui com o carro, fez a volta, no Siena, Deus falou, consultou a mim. Eu falei, não fala isso. E eu com mais 2, né? Aí eu sabia, já ia ficar sem nenhum. Naquele dia eu já sabia. Deus é ruim? Não! Ele é paciente, que ele era para ter me matado aquele dia, né? Porque um pastor fazer uma coisa dessa. Ele diz, não, ele tem paciência, vou deixar só ele se quebrar. Não é que eu vou quebrar ele, é que eu decidi me quebrar. Quem está entendendo? Amém. Você está vivo porque Deus tem paciência. É verdade. Bastante. Senão você já era. E aí? Jesus não voltou ainda, não. Porque ele tem paciência. E se não tivesse paciência, meu amigo, acabou. Amém? Amém. Deu para entender? Amém. Eu podia falar mais um monte de texto aqui, irmão. Tudo roxo. Mas eu quero que tu fique só com isso aí na tua cabeça. Quero que tu saia hoje assim, ó. Eu preciso ser parecido com Deus. Esse é o meu maior desafio. Matar. Como eu faço isso, pastor? Orando, clamando, e na hora que vir a tribulação, se torne parecido com Deus. Aleluia. Conte até 10 e pergunte assim, como Deus fazeria? Como Jesus fazeria? E aproveite quando alguém for falar mal do teu Deus, aproveite para soltar o leão que está dentro de você. Verdade. Essa é a hora que Deus permite, ó. Aleluia. Mas usa a Bíblia. Eu já até comprei uma Bíblia bem próxima. Aleluia. Brincando. Amém? Amém.